Uma coisa importante de se dizer é que a televisão, rádio e televisão no Brasil não é coisa privada, é concessão pública. E, portanto, ela se rege por todas as regras que marcam as concessões. Ela, portanto, não é uma coisa que pode ser livremente disposta, transferida ao bel prazer do concessionário. Ele cumpre, ele exerce um serviço público. Isso às vezes é incrível, porque o cotidiano da prática dos radiocomunicadores é o de agir com relação às concessões como se fossem donos, como se não tivessem que prestar contas a ninguém. E no caso concreto, o arrendamento, a transferência gratuita ou onerosa, o empréstimo, e não há empréstimo, é sempre um arrendamento oneroso de parte, em algumas situações, como a gente tem visto em São Paulo, da quase totalidade, chegam a 23 horas da grade para empresas para exploração comercial, para programas de propaganda ou de uma forma mais clara, mais comum para igrejas, ela é uma forma abusiva de exercício da concessão. Por quê? Porque a concessão foi, depois de um processo de licitação, concessão não é presente, depois de um processo de concessão foi outorgada uma determinada empresa, né, e foi por razões de ordem pública, que estavam previstas. No momento que essa empresa transfere a utilização, o conteúdo efetivo da concessão para uma outra pessoa que ela bem entendeu, ela está fraudando o processo de licitação. Sempre que se fala em regulação, em marco regulatório, em controle, né, da forma como é exercida essa concessão pública, a grande grita dos comunicadores é que depois da Constituição de 88, o único controle possível é o controle remoto. Vejam, quando nós tomamos a ideia de que nós estamos diante de uma concessão pública, o Estado não tem a possibilidade, ele tem o dever de fiscalizar, não o conteúdo necessariamente, mas também, em algumas situações também o conteúdo, porque essas concessões são feitas para determinadas finalidades que estão previstas na Constituição e estão previstas até mesmo nos contratos de concessão. Agora, no caso concreto, o que nós temos é a fraude à concessão. Essa forma de utilizar não tem nada com censura, não tem nada com violação à liberdade de comunicação e expressão. É, na verdade, uma fraude a um instituto de direito público, que é a concessão. O Ministério Público Federal, que tem a atribuição de controlar, dentre outras tantas, a de controlar as concessões públicas federais e as concessões de comunicação, são todas elas federais. Tem um grupo de trabalho já há alguns anos, junto à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, que trata especificamente sobre o tema da comunicação social. Pelo país todo existem inúmeras ações discutindo os vícios formais na utilização da concessão. Portanto, esse tema da ilegalidade, do controle da ilegalidade do arrendamento das concessões é algo que o Ministério Público já vem enfrentando há algum tempo. São ações que tramitam pelo país afora, algumas envolvendo TVs educativas, outras envolvendo TVs comerciais. O Ministério das Comunicações tem sido, notadamente depois da Constituição de 88, um grande ausente. Ausente no que é essencial em termos de controle dessas concessões. Ele está muito presente quando se trata de controlar as filigranas, o superficial, o que é menos importante no exercício da concessão. Por exemplo, se a rádio entra 30 segundos atrasada com a Voz do Brasil ou com alguma cadeia nacional, ela é multada. Agora, se ela faz proselitismo de ideias racistas, nazistas ou homofóbicas, ora,
Isso parece que não é problema do Ministério das Comunicações. Da mesma forma, com relação ao arrendamento, as concessões, subconcessões, não é subconcessão, porque, na verdade, é um arrendamento, é uma fraude da concessão. O Ministério das Comunicações tem sido um grande ausente. Nós temos estudado formas de responsabilizar os agentes públicos que deveriam agir nesse tema. É bem de se dizer que houve, de 88 para cá, um grande desmantelamento da estrutura de fiscalização do Ministério das Comunicações. A sua estrutura foi transferida quase totalmente para a Anatel, e ele ficou com as atribuições, boa parte das atribuições, as atribuições de controle das concessões, do conteúdo das concessões, como esse tema que nós estamos conversando, ele é do Ministério das Comunicações. Está certo que a Anatel hoje cumpre um outro papel, que é o controle da questão mais técnica das concessões, da interferência de uma radiofrequência em outra e por aí afora. Mas há um grande número de atribuições que ficaram com o Ministério das Comunicações e que, não à toa, né, os setores estão desmantelados. O Ministério das Comunicações é um grande ausente. Eu acho que não só um ausente, ele é um conivente com essa cotidiana violação das concessões, das suas renovações e agora também do arrendamento, do aluguel de um bem que é de todos, que foi outorgado, entregue ao particular para que ele prestasse um serviço público, não para que ele ganhasse com a renda proveniente do aluguel. A Constituição nasceu com a necessidade de muitas normas para regulamentar. Durante muito tempo se lutou para que a Constituição pudesse entrar plenamente em vigor, em quase todos os campos, e quase todas as normas necessárias à regulamentação foram editadas. Curiosamente, há um vazio inclusive de atualização, já que o nosso Código de Comunicação é da década de 60, né, portanto, 50 anos atrás, o que eram as comunicações há 50 anos atrás, nós não temos um marco regulatório que consolide, que torne clara, que torne certa as regras em torno da comunicação social. Apesar disso, nesse tema das concessões, né, não falta lei, falta fiscalização e vontade política do Ministério das Comunicações em coibir essa prática ilegal. Eu acho que é preciso dizer a serviço do que está essa falta de regulamentação. A serviço do que está essa inexistência de um marco regulatório. A nossa lei sobre rádio e televisão, ela, no essencial, é da década de 60, 50 anos atrás. Essa ausência de normas claras está a serviço da manutenção da concentração das mídias, está a serviço desse latifúndio no espectro eletromagnético, que é fundamentalmente uma forma de concentração de poder e, portanto, mídia sem regulação é um dos grandes perigos para a democracia.